Olá, pessoal. Esse é o nosso primeiro chat de revisão da disciplina de Mecânica Geral 2. Então, na disciplina, nós temos planejados dois chats, um de revisão da Agenda 1 até a Agenda 5 e outro da Agenda 6 até a Agenda 9, porque a Agenda 10 já é uma agenda de revisão. Tá? Então, nós vamos iniciar aqui a nossa revisão pela Agenda 1, verificando o que nós vimos em cada agenda até o presente momento. Então, na Agenda 1, a gente começou definindo, estudando a cinemática. Né? A cinemática é fundamental no desenvolvimento de projetos, né? Pois muitas das decisões que nós precisamos tomar, das decisões iniciais de um processo, estão associadas aos conceitos e princípios da cinemática. Então, na cinemática, nós estudamos os movimentos sem nos preocupar com as causas desses movimentos. E ainda nessa agenda, nós estudamos o movimento retilíneo e o movimento curvilíneo. O movimento retilíneo ele é definido como uma partícula que se desloca ao longo de uma linha reta. Então, para esse movimento, a gente costuma descrever em termos de duas variáveis, da variável posição, x, e da variável tempo. O tempo é a variável independente e a posição x é a variável dependente. No movimento curvilíneo plano, a trajetória da partícula ela se movimenta ao longo de uma curva plana. Então, a velocidade e a aceleração sobre essa curva são descritas por meio de componentes retangulares, componentes tangenciais e normais, e também os componentes radial e transversal. Quando a gente utiliza os componentes retangulares para descrever a posição, velocidade e aceleração de uma partícula, é comum nós escrevermos essas componentes da aceleração em termos das componentes AX, AY e AZ. Tá? E elas dependendo apenas de x, que é a posição, e do tempo t. Para a trajetória de um projétil que se move no movimento, que se movimenta no plano XY, as equações que nós temos, elas são equações em função do tempo e da aceleração, né? E daí nós temos as coordenadas x e y. No movimento retilíneo, a gente tem só a coordenada x, pois a partícula se movimenta apenas em uma dimensão. No movimento plano, que é, por exemplo, o movimento de um projétil, nós precisamos de duas coordenadas para descrever esse movimento, a coordenada x e a coordenada y. Vimos as equações. Na primeira coluna, nós temos a aceleração em função do tempo, a aceleração em função da posição e a aceleração em função da velocidade. Na segunda coluna, nós temos a relação cinemática. Então, a aceleração em função do tempo ela é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Se nós integrarmos os dois lados, passarmos o dt multiplicando, nós vamos ter v a dt. Se nós integrarmos os dois lados, nós temos uma equação para a velocidade. Para a aceleração em função da posição x, nós temos v dv dx igual a de x. Então, nós podemos integrar novamente os dois lados e obter a equação de nosso interesse. E ainda nós temos o caso em que a aceleração é função da velocidade. Nós temos dv dt igual a de v, então nós temos v dv dx igual a de v. E nós podemos integrar os dois lados da equação e obter a posição em função da velocidade da aceleração. Para resolver essa integral do lado direito, nós precisamos conhecer a dependência da aceleração com a velocidade. Se a aceleração for constante, nós obtemos as seguintes relações. A velocidade é igual a velocidade mais a aceleração vezes o tempo. Obtemos a equação de Torricelli, a função horária do espaço, e aqui outra função horária do espaço também. Mas cuidado, essas equações são válidas apenas para aceleração constante. Na agenda 2, nós
trabalhamos com as coordenadas normal e tangencial e com as coordenadas polares. Muitas vezes, descrever o movimento em termos de coordenadas retangulares se torna muito difícil, muito trabalhoso. Então, utilizar as coordenadas normal e tangencial e as coordenadas polares acaba facilitando a nossa vida. Então, nós temos o nosso universo, que nós conhecemos, ele é composto por 3 dimensões, né? Então, nós precisamos de 3 coordenadas para dar a posição de uma partícula no espaço. Quando nós temos movimentos curvilíneos, nós podemos utilizar a coordenada normal e tangencial. Então, aqui nessa figura, nós temos uma partícula descrevendo essa trajetória P, aqui, em linha contínua. Então, nós podemos definir a coordenada normal como sendo a reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, com a linha, desculpe, e a coordenada tangencial, com uma reta que é tangente a essa linha. E daí nós podemos escrever o movimento em termos do vetor unitário normal e do vetor unitário tangencial. Portanto, a aceleração nós podemos escrever da seguinte forma: o vetor aceleração vai ser dv dt na direção do vetor unitário tangencial, mais v quadrado sobre ρ na direção do vetor unitário normal, onde o ρ é esse raio de curvatura desta trajetória. A aceleração tangencial ela é dada por dv dt, e a aceleração normal é o v quadrado sobre ρ. As coordenadas polares também são úteis para que a gente trabalhe quando nós temos um movimento curvilíneo. Então, aqui nós temos a nossa partícula descrevendo essa trajetória aqui, contínua, e nós temos aqui o vetor unitário na direção angular, do ângulo θ, e o vetor unitário na direção radial. Então, essa é a nossa coordenada polar. Na agenda 3, nós estudamos as leis de Newton. A primeira lei de Newton, ela diz para a gente que se o somatório de forças, das forças que atuam sobre um corpo for nulo, existem 2 possibilidades. Ou esse corpo fica em repouso, ou se movimentando com velocidade constante. A segunda lei de Newton, ela relaciona força, massa e aceleração. E ela também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, uma das equações mais importantes que a gente tem na física. E a terceira lei de Newton é conhecido também como princípio da ação e reação, que diz que para toda ação nós temos uma reação, ou seja, quando nós aplicamos uma força em um determinado objeto, esse objeto devolve a mesma força para a gente, né? Essa força tem a mesma direção, mesmo módulo, só que sentidos opostos, essas 2 forças. O movimento de uma partícula é a variação da sua posição na medida em que o tempo transcorre. O movimento dos corpos sem restrição apresenta a característica de movimento uniformemente variado, ou seja, é um movimento acelerado que sofre a ação da aceleração da gravidade. E definimos também os movimentos com restrições. Os movimentos com restrições, eles são delimitados geralmente por guias mecânicas. Então, nós temos que o movimento da partícula ele é restrito a uma determinada direção. E esse movimento ele é restrito pela imposição do que a gente chama de vínculos. Então, aqui nós temos um exemplo de movimento sem restrição. Nós temos o lançamento de um projétil. Então, sob a ação da gravidade, ele vai caindo e nós não temos nenhuma guia mecânica restringindo esse movimento. Movimento com restrição já é um movimento que pode ser entendido como sendo um movimento
delimitado por guias mecânicas. Então, aqui, por exemplo, nós temos essa parte da estrutura presa a um pino e essa outra parte da estrutura presa a uma mola aqui em cima. Então, quando nós puxamos, por exemplo, esse ponto dessa estrutura para cá, esse movimento ele é delimitado por esse pino e por essa mola. Então, nós temos um movimento com restrição. Quando nós temos um movimento com restrição, é conveniente que a gente faça o diagrama de corpo livre de cada parte, ou seja, a gente pegue cada uma das partes, divida isso em diagramas de corpo livre, e nessas partes a gente desenha as forças que atuam em cada parte, as forças externas e as forças de vínculo de uma parte com a outra. Além disso, sempre que possível, nós também, nesses diagramas, além de colocar as forças, nós colocamos as distâncias e os ângulos de cada força. Na agenda 4, nós estudamos a questão do trabalho e da energia. Então, definimos primeiramente o trabalho como sendo a energia transferida para um objeto ou de um objeto por meio de uma força externa, e nós vimos que esse trabalho é o produto escalar do vetor força pelo vetor deslocamento. Quando o trabalho é positivo, a energia é transferida para o sistema. Por outro lado, quando o trabalho é negativo, a energia é transferida para fora do sistema. Definimos também a energia cinética. A energia cinética é a energia relacionada ao movimento. E, por fim, analisamos o princípio do trabalho e energia. O princípio do trabalho e energia estabelece que quando nós temos um trabalho realizado sobre um corpo, levando esse corpo de um ponto 1 até um ponto 2, nós temos que esse trabalho total é igual à variação da energia cinética. Ou seja, energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, nós conseguimos relacionar o trabalho total com a velocidade adquirida pelo objeto. Definimos ainda a energia potencial, né, energia potencial elástica e energia potencial gravitacional, e definimos o princípio da conservação de energia, que diz o seguinte: se nós tivermos um sistema isolado, sem forças que retirem energia do nosso sistema, nós vamos ter que a energia cinética inicial mais energia potencial inicial tem que ser necessariamente igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Então, aqui nós temos nesse quadro as nossas equações para energia. A primeira, a energia cinética, que aqui está representada como K, mas pode ser representada por T também. Então, como sendo 1 meio de mv quadrado. Temos a energia potencial gravitacional, que é mgh, onde o m é a massa, o g, a aceleração da gravidade, e o h, a altura, e a energia potencial elástica, como sendo kx quadrado sobre 2. Onde esse k, que é um k minúsculo, cuidado para não confundir com o k maiúsculo da energia cinética, esse k minúsculo é a constante elástica da mola, que indica para a gente o quanto essa mola é rígida. O x é a deformação na mola, que pode ser uma deformação em termos de comprimir ou esticar a mola. E na agenda 5, nós definimos, primeiramente, o momento linear, ou a quantidade de movimento. Tá? A quantidade de movimento ou momento linear, nós representamos pela letra P, e ele é igual a massa vezes a velocidade. Então, esse P é um vetor, pois o M é um escalar e o V é um vetor também. Definimos ainda a questão do impulso, o impulso como sendo a força vezes um dado intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo que essa força age, e vimos que esse impulso está relacionado com a variação do momento linear. Pela conservação da quantidade de movimento, nós temos que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Definimos
a questão da colisão entre dois corpos também. E definimos que quando nós temos um choque perfeitamente plástico ou elástico, o coeficiente de restituição, que nós representamos pela letra E, é zero. Isso vai ocorrer quando a velocidade das partículas após a colisão for a mesma. Então, isso significa que os pontos materiais permanecem juntos após a colisão, pois nós não temos um período de restituição. Já quando nós temos esse E igual a 1, o choque ele é definido como perfeitamente elástico. Tá? Então, E igual a zero, perfeitamente inelástico, e com E igual a 1, nós temos perfeitamente elástico. A energia dos pontos materiais acaba se conservando, a energia cinética. Então, aqui nós temos a equação para o cálculo do coeficiente de restituição, onde o V1 e o V2 são as velocidades do corpo 1 e do corpo 2 logo após o impacto, e o U1 e o U2 são as velocidades dos corpos 1 e 2, respectivamente, antes do impacto. Então, pessoal, esses foram os conteúdos que nós estudamos da Agenda 1 até a Agenda 5. Como eu disse para vocês, ainda nós temos mais um chat da disciplina de revisão da Agenda 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, um bom trabalho para vocês nas próximas agendas. Não esqueçam que qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem no fórum, mandar mensagem direta, mandar e-mail. Eu estou aqui para ajudá-los. Pessoal, até mais!